Bom dia! Hoje é quarta-feira. Ontem nós tivemos o programa Líder Vale às 5 da tarde com a Márcia Moura, influenciadora do mercado digital, né? E ela já tem seus 60 anos. Então, se você ainda acha que você pode influenciar, quer influenciar pessoas, vai lá, assiste, acompanhe meus links aí, que já vou divulgar nos stories, que tá fantástico. Mas a gente fala sobre energia, sobre liderança, tudo com essência e prosperidade se propõe a fazer e a prática do que a gente fala aqui todos os dias, né? A questão do propósito, quando foi motivadora, ela contou a história dela, como ela chegou a se tornar uma influencer. Então é bem bacana a história e te inspira com certeza. E pasme, ela começou depois da pandemia, tá? Aliás, depois das pandemias, então faz pouquíssimo tempo, tá? Aproveita ali os insights, pega, porque você pode e deve com certeza influenciar o seu mercado, influenciar as pessoas que estão em torno de você e vai deixar um legado aí para a sociedade e já vai rentabilizar, né? Fazer dinheiro com isso, porque todo mundo tem algo para vender, ou deveria ter, né? Ainda que esse ele ter, eu sugiro que aprenda a comercializar seus produtos, enfim, a empreender de alguma forma, porque esse é o futuro. A terceirização, enfim, mas isso é outra pauta, porque a pauta de hoje é sobre as questões de como e onde eu devo automatizar os meus processos de marketing e vendas para começar a ganhar mais dinheiro que meu concorrente, ou me destacar no mercado, ou prospectar, ter liderança. Percebe que no início desse ano, o portal Meio Mensagem, ele divulgou que 98% dos empresários brasileiros têm interesse em investir cada vez mais em inteligência artificial, né? E o último relatório da Growth Report de 2023, que é organizado pela Trillo Segments, né, uma empresa, um estudo realizado com 2.450 líderes, né, do Brasil, mostrou que o Brasil, na América Latina, é líder em adoção de inteligência artificial, a IA. Quem duvida que a IA, a inteligência artificial, ganhou aí o espaço em 2023, inclusive a quem goste e a quem não goste, a quem se preocupe, a quem não se preocupe. Afinal de contas, essas semanas, faz pouco tempo, alguns dias atrás, a gente foi surpreendido, né, com a notícia de que alguns robôs já estão trocando suas senhas para se blindar e se proteger dos humanos. Não é brincadeira, mas o fato é que a inteligência artificial, ela acelera muito com qualidade e segurança os nossos processos de marketing e de vendas, né? Dentro do limite do aceitável, dentro do limite da ética, dentro do limite do que a gente precisa, dentro do limite do que é razoável, né? Faz sim total sentido a gente se apropriar dessas ferramentas no sentido de medicina, no sentido de logística, no sentido de sociabilizar social, né? Terceiro setor. E, sobretudo, também no sentido de administração, marketing e vendas, óbvio, né? O que eu quero te dizer com isso? Eu já fiz alguns vídeos aqui, algumas lives falando da inteligência artificial e como que você aproveita todo esse processo. E hoje eu quero te dizer como que você aplica na prática, como que você começa a colocar porque assim, a gente fala assim, coloca automação dos seus processos, né? Pra você ganhar mais dinheiro. A pessoa do outro lado não sabe nem por onde começar. Vê se não faz sentido isso pra você. Vê se não é o que acontece contigo, né? Por onde começar, né? Onde que isso interfere no meu negócio? Como é que eu implemento? Então, aqui vão hoje, tá? Nos próximos 10 minutos, algumas recomendações aqui pra você maximizar aí, seguir maximizando o uso das suas ferramentas, já que a gente começou essa pauta ontem no sentido de produtividade, mas hoje é no sentido de automação nossa conversa, né? Como é que eu coloco em ativa algumas APIs, né? Como é que eu faço aí os meus algoritmos se conversarem para que eu possa, então, tá fazendo essa comunicação e melhorando, né? Melhorando de fato as minhas vendas. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, tá? A automação, ela é muito importante para a geração de leads. Se você já me acompanha aqui, você já sabe, se você já estudou um pouquinho de marketing, você já sabe que os leads são potenciais clientes que você capta aí do ambiente digital e traz para dentro do seu negócio, né? Então, o primeiro ponto que faz você ganhar mais vendas em relação ao que você já faz é você cuidar, automatizar essa geração de leads. Como? Primeiro ponto, tá? Formulários de capturas integrados. Formulários de capturas integrados. O que significa isso? Você usar Google Forms. Lembra que ontem eu falei da suíte da Google? Pois é.
Dentro da suíte da Google, você vai usar sua agenda de trabalho, sua agenda, seu calendário da Google, sua planilha de Excel para gerenciar seus projetos. Mas na prática, na operação, não só prática, mas na operacional do dia a dia, você pode também e deve usar o Google Forms, tá? Isso se você aí não quer investir em algumas plataformas a mais de landing pages, né? Landing pages, aquelas ilhas de hot sites, né? Aquelas páginas de captura que vai te direcionar para algum produto, alguma consultoria, o cliente, enfim, né? Então, o Google Forms, o Typeform, ou o Jotform, ou algumas landing pages próprias para capturar contatos são muito bem-vindas e importantes. Então, é legal, é interessante que você tenha uma estrutura de captação de leads. O que é isso? Um local ali onde a pessoa coloca seu e-mail, o e-mail dela, o WhatsApp dela, né? Daqui a pouco algum interesse, você já faz um filtro ali sobre o interesse da pessoa, de forma a que o relacionamento se torne mais aquecido, como a gente diz, através desse formulário. Bem, Aline, o que isso tem a ver com automação? Você vai configurar esses formulários integrar ele então com as suas planilhas de Google. Ou com o Zapier, que a gente comentou ontem, né? Para quê? Para que todos esses dados capturados dos clientes sejam armazenados dentro da sua bolha de marketing e organizados dentro da sua bolha, dentro do seu ecossistema, da sua estrutura de marketing em tempo real. Quando você faz esse armazenamento, você tem o que a gente chama no marketing de grande ouro, né? O grande ativo de todo gestor de marketing é a sua carteira de leads. Por quê? Porque você faz tráfego para vender, para converter. Se, em média, 3% apenas do tráfego é convertido, os outros 97% tem que ficar guardados em algum lugar, senão você perde dinheiro. Por quê? Porque quanto mais tráfego você faz, mais leads você coleciona, mais vendas você faz quando você faz uma campanha para esse grupo. Ou uma campanha de relacionamento, ou uma campanha de promoção, às vezes, o cliente, ele tá desesperado que quer fazer venda, aí ele nos chama e quer fazer uma super campanha para fazer caixa rápido. E às vezes ele não tem orçamento, ou às vezes ele vai colocar muito orçamento numa campanha de caixa rápida e a gente pergunta, tá, mas vamos começar pela tua base. Qual é a tua base? Eu tenho 5.000 contatos lá esquecidos numa planilha de Excel, numa agenda. Opa! Um trabalho bem estruturado, uma estratégia bem feita, pode fazer o caixa rápido que precisa só qualificando essa tua base. Então, a base, bom dia. Então, a tua base de contatos, a tua base de leads, ela é ouro. Nós, gestores de marketing, entendemos que estratégias de trabalhar, né, estratégias de relacionar, de gerenciar essa base de leads é o maior ouro de todos os ativos que um departamento de marketing pode ter. Logo, você ter um formulário de captura e automatizar esse formulário para que você possa organizar um ecossistema de leads é o primeiro passo que você tem que investir em automação. É o primeiro grande goal da automação, tá? Qual é o segundo goal que a automação te dá, tá? Por isso que é a tendência de marketing, por isso que quem investe em automações tem mais dinheiro. Lembra que ontem a gente falou em automatizar ali os seus indicadores dos projetos para você poder acompanhar os dashboards de desempenhos? Isso também é válido, tá? Mas isso ficou na live de ontem. Hoje a gente tá nas campanhas, falando de campanhas, tá? Não de gestão, de produtividade. Então vamos lá, nas campanhas, formulário de capturas é o primeiro ponto. Segundo ponto, os chatbots e os assistentes virtuais são muito bem-vindos, né? Então você tem, por exemplo, algumas ferramentas como o ManyChat, como Drift, como HubSpot, né? Que são plataformas de CRM, RD Station, né? São algumas muito utilizadas. Para quê? Para que você possa organizar a conversa dos seus clientes nas suas redes sociais, no seu site, de uma forma a interagir automaticamente com eles. Isso é muito interessante, porque você pode fazer uma campanha que pode captar ali 2.000 leads, 2.000 contatos, potenciais contatos, mas enquanto ele não coloca o teu WhatsApp, teu e-mail para dentro do seu ecossistema, que a gente falou ontem, ainda não é um lead formalizado, né? Ele não é um lead verdadeiro, ele é só uma oportunidade ali, mas não gerou aquele cadastro, né? De relacionamento para o futuro. Então, você vai automaticamente configurar uma oferta para ele. Baixa o e-book, deixa o seu contato aqui que você vai receber um e-book. Você tem interesse em uma aula, você tem interesse num produto específico, qual o produto, né? Então, você já vai ter esses produtos pré-configurados
no sentido de oportunidade, antes de cair no seu time de vendas ou antes de direcioná-lo à venda efetiva. Para quê? Para que os algoritmos, para que as máquinas te ajudem, te facilitem nessa conversação e nessa interação para não deixar o cliente esperando. Porque a gente sabe que a venda imediata emocional, em 4 segundos, é indicado que o seu cliente receba um oi, um link, algo que siga a conversação até cair no seu time de venda se for necessário. Então, a gente precisa de chatbots, né? Claro, a gente não vai querer substituir um chatbot por uma função humana, né? Então, às vezes, as empresas, elas exageram no tom, né? Lembra que tudo na vida é equilíbrio. Então, às vezes, as empresas exageram na medida correta e deixam o cliente lá falando ad eterno no chatbot e o cliente se irrita. Não é essa a ideia. Mas, a gente entender que os chatbots utilizados com inteligência fazem muita venda, até porque ajudam o cliente, isso é importante. Então você tá lá fazendo uma live, eu tenho certeza que você já viu isso, um Reels, enfim, né? E você diz assim, comenta a palavra aqui X que você vai receber um presente Y, né? Isso é chatbot, né? Então o cliente, ele de fato ele não tá esperando conversar com alguém, porque ele quer um presente, ele quer um bônus, ele quer um e-book, ok? Quando ele recebe esse presente, seja um desconto também, qualquer coisa, uma oportunidade, seja qual for, ele automaticamente já cai na sua base de leads, automaticamente já cai no seu ecossistema, automaticamente já cai no formulário, que é o passo anterior que a gente falou, e automaticamente ele já está na sua carteira de clientes VIPs. E aí a única coisa que você tem que fazer é configurar uma mensagem falando da LGPD, pedindo autorização para que a conversa continue. E à medida que ele dá o ok, você está com carta branca para manter um relacionamento com ele através de trilhas de relacionamento. Então, se for mulher, você vai na sua trilha chamar de oi, bom dia, tudo bom? Fulana, você já vai direcionar produtos específicos para aquela mulher. Se for homem, para homem, não necessariamente nesses segmentos, né? Nessas tags de filtro, mas enfim. Você tem inteligência, você começa a organizar uma inteligência relacionada à sua forma de fazer comunicação, gestão e marketing, tá? Então a gente falou, primeiro formulários, né? Automação de formulários para você alimentar seu ecossistema de leads, que é o maior de todos os ativos de um gestor de marketing. A gente falou em configurar mensagens rápidas, né? Básicas, aquelas de topo de funil para o seu cliente, para que ele mantenha um vínculo para você e para que ele caia nos seus formulários e assim alimente seu ecossistema. E agora a gente vai falar de uma automação simples, básica, que traz muita receita, que é o terceiro ponto, que é o marketing por e-mail, né? Então, campanhas de e-mails automatizadas ainda são muito válidas, E também o WhatsApp, né? Que o próprio ferramentas como Pod Conversa, por exemplo, solucionam, né? O próprio ManyChat também ajuda. Então, algumas ferramentas, por exemplo, de automação de e-mail, é o MailChimp, ActiveCampaign, o próprio HubSpot, o próprio RDStation que eu já citei, ConvertKit. Então, a gente tem muitas opções hoje no mercado de ferramentas de automação para organizar o que a gente chama de inbound marketing, ou seja, aquele relacionamento através do marketing que faz com que de 50% das vendas aconteçam a mais quando eu tenho esse relacionamento num período de 3 a 1 ano com o meu cliente, né? A gente falava de 3 a 6 meses, mas vamos botar um pouquinho mais de margem. Como é que é a automação disso, né? Você cria campanhas, né? Você cria campanhas automatizadas por segmentações. Então, essas segmentações baseadas justamente no exemplo que eu dei antes. Então, você tem um cliente que gosta mais de praia, mais de serra, é homem, é mulher, é pai, é mãe, tem taxa de abertura, não tem taxa de cliques, não tem visita. Você vai botar o filtro que você quiser. E aí, você vai conversar com esses filtros, né? Como se fosse uma comunicação personalizada. Então, você vai configurar a sequência de e-mails para nutrir essas pessoas de acordo com o perfil delas, que tem a ver com o produto e o serviço que você gerencia. Então, por exemplo, você tem ali uma carteira de clientes que abandonou o carrinho, né? Você vai conversar de uma forma específica com esse público, né? Vem cá, você perdeu a oportunidade, né? De mudar a sua vida? Você perdeu a oportunidade disso, daquilo, XYZ? Então, você vai... é como se você organizasse por salas as necessidades diferentes que seus públicos têm e você vai conversando com eles. Esse é um nível muito interessante de ganhar dinheiro através das automações do marketing, tá? Depois disso, tá? A gente tem, ainda dentro dessa questão da segmentação por e-mail, por WhatsApp, que é a comunicação prática do dia a dia, automações para gerenciar o score do seu cliente. Sim. Quando a gente passa, isso é um trabalho de inbound sales, né? Que a gente já falou em algumas transmissões.
que a própria ferramenta pode fazer. O HubSpot, ActiveCampaign, RadarStation também fazem isso, né? O que eles fazem? À medida que o cliente vai interagindo com você, a própria ferramenta vai aquecendo ele, vai dando estrelinhas, score para ele, como se fosse uma gamificação. Para quê? Para que a tua equipe de vendas ou você mesmo possa identificar quais são aqueles clientes que estão mais propícios para receber uma ligação, uma oferta sua, né? Que estão mais VIPs na sua carteira de clientes. Então, utilizar esse leads scoring faz parte de uma estratégia comercial vencedora que a gente implementa dentro das empresas que a gente atende e que estão entrando nesse processo do mundo digital. E aqui fica um insight, anota isso aí, escreve isso aí. Se a sua empresa ainda não está trabalhando no comercial voltado para o digital, ela tem que começar a trabalhar. Esses dias eu estava fazendo uma consultoria, né? E um cliente falou assim para mim, a gente estava ajustando o tráfego do cliente, tá? E o cliente recebe uns 10, 20 contatos por dia através do WhatsApp. Ainda é o melhor modelo que funciona para ele, mas ainda que para ele seja o melhor modelo, ele já estava cansado. Disse, Aline, olha só, eu recebo aqui 10 oportunidades, eu tenho que estar mandando catálogo para todos eles. É um saco, isso que podia ser. Porque é operacional, né? Tudo que é operacional você pode automatizar. Será que... E ele perdia muito tempo, investia muito tempo fazendo aquilo. E fazia sentido fazer, porque é o que dá a receita dele, é o que paga as contas. Só que ele perguntou pra mim, não tem uma automação pra acelerar esse processo? É óbvio, lógico, né? Por quê? Porque se ele consegue uma automação, quem viu os catálogos automáticos, ele tá liberado para fazer mais vendas, né? Então a receita dele, o faturamento aumenta e ele percebe, uma ação, ele não tinha interesse em contratar ninguém para ajudar na equipe, tá? Então uma simples ação faz com que ele mesmo possa rentabilizar mais. É inteligência, é expertise, né? Então essas automações, né, de relacionamento rápido, seja através do e-mail, do WhatsApp, elas são interessantes. Quando você tem essa gamificação do cliente, né, através de um sistema, de um canal antes de cair no seu WhatsApp, e pode ser configurado para cair no seu WhatsApp e ao mesmo tempo cair nesse sistema de gamificação, à medida que você vai conversando com aquele contato, seja através do WhatsApp ou e-mail, essa gamificação vai sendo alimentada. Ou seja, o cliente está conversando contigo há tanto tempo, o cliente ele abre suas campanhas, o cliente vai no teu site, fica todo um histórico do cliente, do que o cliente está fazendo através das suas campanhas, tá? Isso parece mágica, fica tudo registrado no sistema. O sistema vai dando as gamificações. E aí essa equipe de venda vai conseguir entender qual é a intimidade que o seu cliente tem com a sua empresa. De forma que quando ele ligar e fazer contato com o seu cliente, você já sabe com que cliente você está falando, né? Essa base de contatos e e-mails, quando a gente começa a botar no tráfego, a gente está falando de quantidade. Então a gente precisa dessa estrutura para organizar a fila, no sentido de entender o que vende mais rápido, o que vende melhor ou não. E isso aumenta a relevância das taxas de conversão drasticamente, tá? Então é muito interessante, tá? Eu chegar nesse nível de automação no meu processo. É um nível mais maduro de marketing, mas é um nível que a gente deseja, que a gente quer, que a gente vislumbra para todos os nossos clientes. Quando a gente chega nesse nível, inclusive, a gente já está, na maioria das vezes, como sócio dos nossos clientes, né? Ganhando comissionamento junto com eles, porque a gente acredita fielmente na conversão quando chega nesse nível de trabalho. Então você começa ali com tráfego, né, devagarinho, cai no WhatsApp, depois cria uma automação de envio de informações, de envio de produtos, envio de e-books, envio de formulários, né, para você captar esses leads. A partir do momento que você captura esses leads, você começa com as trilhas automatizadas de relacionamento, né, e depois disso começa a botar automação para gamificação. Então, aos poucos, percebe que você vai crescendo dentro da sua estrutura de marketing. E à medida que você vai crescendo, você vai se destacando em relação à concorrência e você vai ganhando mais venda. Vê se faz sentido para ti, tá? Depois a gente tem o estágio seguinte, que é da venda online, gente. Eu tô aqui já ultrapassando meu limite aqui, tá? Tá, tem mais 3 pontos rápidos aqui. Depois é a venda online, né? Então, carrinhos abandonados, né? É um estágio seguinte da automação. Então, aos pouquinhos você vai crescendo, você vai mexendo na automação. Eu tenho uma empresa que... você pode ter uma empresa que todo mês implementa, melhora a sua automação para um pacote mais reduzido, para um valor de investimento mais reduzido. Você pode contratar uma agência que ganha junto para ser mais investimento menor ainda. Você pode contratar especificamente, eu quero agora uma automação sobre isso. Pode ir contratando aos poucos para ir crescendo, mas a sequência é essa, tá, gente? Então, depois de tudo isso, você chegar no nível de identificar quais são os clientes que abandonam o carrinho, quais são os clientes que faz tempo que não compram de ti, né? E aí, as integrações com a sua planilha de CRM, elas são muito bem-vindas, né?
você pode configurar os e-mails automatizados para esses grupos seletos de abandono de carrinhos, de funil de vendas. Então, dentro do seu funil de vendas, quando você chega nesse estágio, você já sabe que quanto mais clientes entram no topo, menos oportunidades vai gerando, menos reuniões, né? Menos negociações e menos vendas. Então, é um funil. Então, você começa a criar automações para aumentar o volume de pessoas para dentro desse funil. Bom dia, bom dia. Vê se faz sentido para ti, tá? Então, as automações no sentido de vendas é o quarto estágio nessa crescente, nessas etapas de crescimento da automação dentro do marketing das vendas. Qual é o passo seguinte? É as integrações, né? Com o seu CRM e com o seu dashboard de projetos. Quando você chega nesse nível, você tá bárbaro. Bom dia, bom dia. Utilizando o Zapier, utilizando ferramentas como Pipedrive, como Salesforce, o próprio HubSpot, o próprio RD Station, ter tudo isso dentro das ferramentas. Então, você vai configurar pipelines, né? Que são estruturas de vendas, né? Então, o cliente preencher o formulário, já cai aqui nessa coluna, à medida que eu tô conversando com ele, já vai para outra coluna, então ele participa, você consegue visualizar em tempo real o funil acontecendo de vendas, utilizando a estratégia de marketing digital. Isso é fantástico, isso é o nível mais interessante que a gente tem hoje, das empresas que já estão trabalhando marketing há um ano, mais ou menos, elas já chegam nesse estágio, a gente fica muito feliz, porque de fato os resultados são muito vencedores, tá? E por fim, você vai monitorar e analisar todas essas automações. Então você pode criar automações também, conectando toda essa estrutura que a gente falou antes. Se você perdeu aqui, volta no vídeo, também interessante. E você automatiza tudo isso, você conecta tudo isso com as ferramentas de relatórios, por exemplo, o Google Analytics, né, a Data Studio. Essas ferramentas te dão em tempo real o que está acontecendo dentro desse funil. Então é interessante porque quando você abre os relatórios, né, quando você chega nesse nível, você chega num ponto de abrir os relatórios e você enxerga literalmente aonde seus clientes estão. Então aqui nesse estágio do funil, né, lá no topo do funil, tem, sei lá, 100 pessoas. Aqui nas oportunidades em relacionamento são 20 pessoas. Aqui nas vendas são 10 pessoas. Então você começa a acompanhar onde estão esses clientes em tempo real. E você percebe que cada movimento pequeno que você faça, seja no tráfego, seja numa campanha, seja num anúncio de TV, de rádio, no networking ou não, essa estrutura ela vai se movimentando, ela vai sinalizando o que está dando mais, o que está dando menos, em tempo real. E aí é muito interessante porque é quase como um trade, né? Você está vendo ali, cada ação que você faz está explicando se está melhorando. E aí que nesse ponto, né, de maturação no marketing é que você já está de fato muito expert, é que você já está muito certeiro sobre o fato de que marketing é investimento e não custo, sobre onde botar recursos, às vezes você pede, às vezes não, mas em geral sempre tem vendas a mais. Fato é que tudo isso, tá, é uma crescente, é aos pouquinhos, é devagar, né? Fato é que isso faz parte do seu dia a dia. Então, a gente não pode perder onde é que as empresas se bagunçam. Porque elas perdem a essência lá no começo de que ter propósito na sua comunicação, ter produtos que solucionam a dor do cliente, através de uma meta geral que vai, bom, agora eu tenho que fazer tráfego, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e que isso aqui são aprimoramentos do seu dia a dia, do operacional, né? Então, uma vez que você tem meta geral, tática e operacional, isso aqui são passos de melhoria do seu operacional. Por isso que a gente implementa devagar. A cada 3 meses, mais ou menos, a gente pega todos os nossos projetos e alavanca eles, né, pro próximo nível, dentro do operacional. Mas nunca perdendo o foco da meta geral, tá, gente? Então isso é bem importante dizer, porque às vezes a gente quer fazer tudo e não faz nada. O tudo, na verdade, é congruente à sua meta geral. Então você vai crescendo aos pouquinhos, tá? Isso aqui é operacional, é alta performance dentro do operacional. Então, responde essa pergunta: onde aplicar a minha automação? Por que algumas pessoas têm muito dinheiro no seu dia a dia, conseguem faturar, né, muito dinheiro mesmo num dia de vendas, e outras não? Porque aos pouquinhos vai crescendo e não é de uma hora para outra, tá? Algumas empresas já têm mais habilidade, outras estão entrando no jogo, mas o jogo é para todos, tá? Jogo é para todos. O que precisa? Estratégia, tá? E é por isso que a gente tá aqui te ajudando.
Dito tudo isso, né, te desejo que você tenha esse insight, entenda como é que funciona, porque aqui a gente fala para gestores e líderes que querem fazer vendas, querem fazer marketing. Estamos extremamente à disposição para te ajudar nessa estrutura, nessa organização de todo o processo, né? A gente tem mentorias, a gente tem projetos, a gente tem tudo que você precisa para te ajudar. Vai acompanhando aqui 737 para ter os insights e desenvolvendo esse mindset de como que o jogo funciona para os grandes players, como que você pode aplicar. Independente de qualquer coisa, eu quero que você saiba que cada passo que você dá te coloca numa distância a mais dentro desse boom de marketing, te coloca num brilho a mais, num brilho a mais e te dá mais retorno com certeza. E a tendência, se é a tendência, não deixa de fazer, ainda que seja um pouquinho, todos os dias, certo? Dito tudo isso, te desejo uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente tá de volta, 7h37. Deixa suas perguntas, fica à vontade para participar do canal. Tamo junto na sua prosperidade aí de liderança de marketing e vendas. Até mais, até amanhã.